O jornal El País, na Espanha, revelou um plano mirabolante do ex-chanceler Álvaro Leiva para derrocar o presidente Petro da Colômbia. Neles estariam envolvidos a atual vice-presidenta Francia Márquez, que assumiria o governo no lugar de Petro, deputados de direita, jornalistas como a Vicky Dávila, e, além do mais, utilizava também serviços da guerrilha de narcotraficantes dos principais cartéis da Colômbia. Já na Venezuela, o governo anunciou a prisão de 120 conspiradores, 30 dos quais de diferentes nacionalidades, a apreensão de 700 armas, no que seria um plano inspirado no ataque de Israel ao Irã. Utilizou drones de dentro do país para atacar autoridades. Vamos ver o que diz aqui esse material de El País. O ex-chanceler Álvaro Leiva, que foi chanceler do próprio governo Gustavo Petro, procurou nos Estados Unidos a cumplicidade do governo Trump para derrubar Gustavo Petro. O ex-ministro de Relações Exteriores, segundo gravações e testemunhas próximas à Casa Branca, aos quais o El País teve acesso, articulava apoios para fazer cair o presidente da Colômbia e colocar em seu lugar Francia Márquez. Ainda diz El País. Segundo algumas dessas gravações, Leiva, o ex-chanceler, tentou aproximar-se de Marcos Rubio, o secretário de Estado, com a intenção de ajudar a exercer uma pressão internacional que culminasse com a saída do poder de Gustavo Petro. A Casa Branca, segundo estas mesmas fontes, nunca teve em consideração a proposta. Agora, a figura de Álvaro Leiva, homem de 82 anos, já tendo sido ministro de Estado de vários governos, ele mesmo filho de um ministro de Estado, e que tinha sido chanceler do Petro, um dos primeiros chanceleres, e foi um homem muito prestigiado, porque lhe foi entregue muitas tarefas, inclusive aquela de aproximação com os vários grupos ainda armados, com os quais, de antigos guerrilheiros, com os quais o Petro queria uma certa aproximação para realizar o seu objetivo de paz total na Colômbia. Ele também atuou bastante na reaproximação do governo de Petro com o governo Maduro da Venezuela, cujas relações, países que tinham as relações cortadas há mais de 5 anos. Então ele é um homem de 82 anos, mas que foi demitido não pelo próprio presidente, mas por uma ordem da Procuradoria-Geral da República, que ordenou a sua demissão, ou melhor, o afastamento por 3 meses, por ter se envolvido num caso que é considerado de corrupção e que tratava da expedição de passaportes ali pelo governo da Colômbia. Aos poucos, o Leiva foi se sentindo afastado e sem condições de retornar ao governo, não se sabe por quê, e começou a falar mal do presidente. Primeiro mandou várias cartas dizendo que o presidente era um viciado em drogas, era um alcoólatra, inveterado, e que não costumava respeitar os compromissos, principalmente chegando atrasado em todas as suas audiências e encontros que tinham, inclusive no exterior. Mas o fato é que as personagens ali envolvidas, inclusive a jornalista Vicky Dávila, e que quer ser a principal opositora a Gustavo Petro, ela desmentiu, assim como a vice-presidenta Francia Márquez, que negou a sua participação
mas só que demorou muito a se pronunciar sobre o assunto, né? O que levou à desconfiança do presidente Petro, que acionou a Procuradoria para indagar da vice-presidenta qual era a sua real participação. A vice-presidenta, que ela negou de forma contundente essa participação, mas o presidente não engoliu as explicações da sua vice-presidente, em quem ele tinha a confiança de ser a sua candidata à presidência da República na próxima eleição de 2026, já que o próprio presidente não tem direito à reeleição. Vamos então à Venezuela para ver o que está ocorrendo por lá. Tem um noticiário da Telesul TV, não é? Dizendo que a Venezuela desmantela plano terrorista da extrema-direita com fins desestabilizadores. Desarticula uma rede internacional que planejava atentados contra centros de saúde, sedes diplomáticas e dirigentes políticos de alto perfil, aí incluindo dirigentes opositores e também do governo. O ministro da Segurança e Justiça, Diosdado Cabello, ofereceu evidências contundentes da conspiração com conexões a partir da Colômbia, encabeçada por Maria Corina Machado, que é considerada a principal liderança da oposição, e os ex-presidentes do país vizinho da Colômbia, Álvaro Uribe e Iván Duque. Estes coordenavam as operações com bandas de narco-paramilitares e células criminosas especializadas em tráfico internacional de armas, todos com o propósito de desestabilizar o governo. Explota el ataque de Israel contra Irán y reviven aquí en Venezuela la narrativa que Venezuela tenía aquí a gente de Hezbollah y que aquí en Venezuela estaban instaladas bases y fabricación de misiles y cohetes y todo aquel cuento. Necesitaba alguien que validara un científico, quien mejor que un científico. E entre esses conspiradores estaria um cientista, um professor de química que teria uma ligação através de sua esposa que mora nos Estados Unidos com o FBI e que mantinha o FBI atualizado sobre essas conspirações. Essa conexão que ele faz com o Irã é o fato de a Venezuela ter sido sempre acusada por Israel e os Estados Unidos de receberem armamentos do Irã e de protegerem os guerrilheiros do Hezbollah em território, inclusive fornecendo passaportes.